Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Gol! Posição legal, Mineiro bateu! Gol! Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. E se você está escutando a gente de madrugada, boa sorte. Eu sou Leandro Canônico, editor do Globoesporte.com, e esse é o podcast GE São Paulo, número 19. E hoje aqui com a gente, os dois setoristas de São Paulo. Há algum tempo isso não acontece, dos dois estarem no mesmo ambiente. A escala hoje permitiu e estamos todos muito felizes. Eduardo Rodrigues, vamos por ordem alfabética, Eduardo Rodrigues e Marcelo Razan. Edu, suas boas-vindas. Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia. É um prazer sempre estar com vocês. Faz tempo que eu não tô aqui no debate. Semana passada, no último podcast, vocês me ligaram de casa, fiquei muito contente. Não, eu te liguei daqui mesmo, eu tava aqui. Nossa, mas começou cedo. Mas vamos lá, minhas boas-vindas. Razan. Edu, que saudade do Edu, né? Aqui pertinho da gente. Edu, Leandroca, com uma convidada aí diferente, né? E vamos anunciá-la. Ela, que veio do sul do país, Gabriela Ribeiro, repórter do Grupo Globo. Muito obrigado pela presença. Estará aqui hoje não só para comentar a rodada, mas também para falar de futebol feminino. São Paulo está na final do Paulistão Feminino. É isso aí. Olá para todo mundo, né? Não sei, boa tarde, bom dia, boa noite. Adorei sua chamada, Leandro. É isso que importa. É uma tendência, referência. No Brasil. Maravilhosa. E temos uma pergunta a responder aqui hoje. Mais para frente teremos essa resposta. Olha só. Tem sempre um mistério. Então tá bom. Bem misterioso, Leandroca, hoje. Um mistério. Então, estamos aí para falar do jogo do São Paulo, né? No último sábado contra o Corinthians e outros jogos também. Muito bem. E não esquecendo de falar do nosso Henrique Totti, nosso open bar de beleza e carisma e de sobriedade. Tá aqui no comando das nossas picapes com todos esses botões. Vamos postar. Posta uma foto dos botões depois. Vamos Edu, postar. A Gabi já pegou, sempre porque fala. os seguimores ali, ó, vai postar para os seguimores. Então, resumindo a semana maluca do São Paulo. O São Paulo perdeu do Palmeiras por 3-0 na Arena do Palmeiras na quarta-feira passada e no último sábado ganhou da Chapecoense fora de casa 3-0. É uma semana, Razan, que demonstra exatamente o que tem sido o São Paulo, e esse é o nosso primeiro debate, é essa montanha-russa, essa maluquice que é a vida do São Paulino. Numa quarta-feira fica desesperado achando que não tem mais solução e no sábado é iludido com uma vitória de placar elástico fora de casa. O São Paulino costuma dizer que não tem um dia de paz, né? E é um pouco isso mesmo nos últimos anos. Principalmente se tratando de clássicos, o São Paulo quase não viu a cor da bola, principalmente no primeiro tempo. Escapou de tomar uma goleada histórica, poderia ter tomado 4, 5 Concordo gols. totalmente. Foi uma atuação muito ruim, foi a pior disparada atuação do time do São Paulo com o Fernando Diniz, pior do que a derrota por 1-0 para o Cruzeiro no Mineirão. E aí conseguiu a reação imediata, vencendo a Chapecoense fora de casa por 3-0, num placar que, embora seja igual, a atuação não foi aquela coisa de encher os olhos. O São Paulo se impôs, fez os gols, criou até para fazer mais, mas o próprio Diniz disse depois do jogo que tem margem para melhorar. O São Paulo cedeu muitas chances para a Chapecoense. O jogo foi tão maluco que o São Paulo venceu por 3-0, o Thiago Volpi foi o melhor em campo. A Chapecoense finalizou 26 bolas no gol do São Paulo, então teve bastante erro do São Paulo nesse jogo também, embora tenha vencido. A vitória não apaga a atuação que não foi 100% do São Paulo, agora tentando reagir com 2 jogos no Morumbi, que é onde o Fernando Diniz está fazendo esse time conseguir os resultados, principalmente. Você conta adversário aí também, né? Você joga contra o Palmeiras, tem uma atuação péssima. Joga contra a Chapecoense, já é esperado que o São Paulo atue. A obrigação é dominar o jogo, que já é o estilo do São Paulo do Diniz, diante de um adversário tão frágil que está brigando aí nas últimas posições da tabela. Só lembrando que a Chapecoense é uma pedra no sapato do São Paulo, Sim. né? Sempre em Campeonato Brasileiro, sempre um adversário difícil. O São Paulo igualou agora, mas antes do jogo tinha mais vitórias que o São Paulo no Campeonato Brasileiro. 4-4 agora, acho que no geral. geral. O Diniz chegou até a falar um pouco disso, do São Paulo ganhar um jogo e se acomodar no próximo. Exatamente. Foi contra o Palmeiras, acho que até você postou uma foto, Razan, que o Diniz foi conversar com os titulares após, para entender o que tinha acontecido daquela derrota tão... foi a pior derrota, talvez, do Diniz. Talvez não, né? Com foi certeza, a pior derrota. foi. E aí ele tá tentando entender o porquê que o time cai tanto depois de uma vitória. Então acho que o desafio agora é, depois dessa boa vitória contra a Chapecoense, manter o ritmo. Eu acho que é o maior desafio do Diniz. Falava-se dessa oscilação do time, o Antony falou disso também, que foi difícil dormir depois de uma pancada daquela que o São Paulo tomou fora de casa. E esse é o desafio do São Paulo, tentar manter uma regularidade, porque está sendo essa montanha-russa não só nesse ano, nos últimos anos.
Então vamos agora ouvir o Fernando Diniz, porque ele exatamente falou sobre isso que o Edu estava falando aqui. Sobre essa diferença de um jogo para outro, uma sonora muito interessante do Diniz depois da derrota para o Palmeiras. Vamos ouvir e a gente debate sobre ela. Eu não acho que tem a ver com jogar aqui no Allianz, porque o comportamento do time foi muito semelhante com aquilo que aconteceu lá em Minas contra o Cruzeiro. Eu acho que o time aconteceu de novo, fez um bom jogo contra o Corinthians. Eu acho que se satisfez com o jogo e não conseguiu se alimentar da vitória do Corinthians para encarar o Cruzeiro e também não soube se alimentar da vitória do Atlético Mineiro para encarar o Palmeiras. Eu acho que esse foi o principal defeito. O pilar central do nosso jogo de hoje foi a gente entrar com um mapa distorcido. A gente entrou com um mapa emocional, achando que o jogo ia ser parecido com o jogo do Atlético Mineiro, que a gente ia encontrar as mesmas facilidades. Eu não acho que tem a ver com jogar aqui no Allianz, porque o comportamento do time foi muito semelhante com aquilo que aconteceu lá em Minas contra o Cruzeiro. Eu acho que o time aconteceu de novo, fez um bom jogo contra o Corinthians. Eu acho que se satisfez com o jogo e não conseguiu se alimentar da vitória do Corinthians para encarar o Cruzeiro e também não soube se alimentar da vitória do Atlético Mineiro para encarar o Palmeiras. Eu acho que esse foi o principal defeito. O pilar central do nosso jogo de hoje foi a gente entrar com um mapa distorcido. A gente entrou com um mapa emocional, achando que o jogo ia ser parecido com o jogo do Atlético Mineiro, que a gente ia encontrar as mesmas facilidades, e era outro jogo. Então, nesse sentido, acho que a equipe pecou e ela sofreu muito por conta disso. Resumindo, Razan, Edu e Gabi, o que o Diniz falou. Ele acha que o São Paulo não soube aproveitar os bons momentos que teve no campeonato sob o comando dele. Ganhou bem do Corinthians, um clássico que deu motivação. No jogo seguinte, perde do Cruzeiro. Ganhou do Atlético Mineiro com a melhor atuação, a gente debateu aqui semana passada. E do Avaí também antes? E do Avaí também antes, mas do Avaí foi difícil, né? Foi Sim. bem complicado ganhar do Avaí, mesmo com um a menos desde o primeiro tempo. Com um a mais, desculpa, desde o primeiro tempo. E também não soube aproveitar a vitória contra o Atlético Mineiro para jogar bem contra o Palmeiras. Vocês, assim, a Gabi também que trabalhou no Sul e conviveu bastante com o Diniz lá no Atlético Paranaense, o Edu e o Razan que têm acompanhado bastante o trabalho dele agora no São Paulo. Isso tem muito a ver com o trabalho dele ou já é alguma coisa do psicológico do São Paulo, né, dos anos que vem aí em dificuldade, que atrapalha bastante? Na minha opinião, é uma coisa do São Paulo desse ano, não só desse ano. Eu acho que a pressão é muito grande por um título. A torcida coloca uma pressão, não digo assim exagerada, porque realmente tá precisando de um título. Só que você vê o Antony. Todas as críticas que começaram em cima do Antony, ele não consegue ter uma regularidade. Então, eu vejo que não é uma culpa somente do Diniz. O Cuca teve 5 vitórias seguidas. Depois, 5 derrotas, empates, eu não lembro agora a sequência que é o certo. Só que o time oscilou muito. Como é que você ganha 5 jogos e depois fica 5 jogos sem ganhar? Então eu vejo, e aí, muitas vezes, outra coisa que acontece no São Paulo esse ano, clássicos, muitas vezes, não contra o Palmeiras, porque lá na arena do Palmeiras não consegue ganhar. Só ganhou do Corinthians em casa, depois ganhou do Santos também, e perde ponto pro CSA, perde ponto pro Avaí fora de casa. Então essa oscilação não é de hoje. Então a gente não pode dizer que é o Diniz, porque o São Paulo vem demonstrando isso com o Cuca, demonstrou isso com o Jardine, que não é um time confiável, podemos dizer assim. Gabi? Eu acho que essa oscilação também é algo que vem com o Diniz. Pelo trabalho dele no Atlético Paranaense, ele ficou 6 meses ali antes do Thiago Nunes, não conseguiu resultado, deixou o time na zona de rebaixamento. Era algo que ele tentava imprimir. É o mesmo estilo dele, aquele estilo que a gente fala de segurar a bola, de ter qualidade na saída, mas sem efetividade no ataque. E se tem uma pressão para o São Paulo ganhar um título, tem uma pressão grande para o Diniz ganhar um título também e provar esse trabalho dele. Sim. Porque desde que ele surgiu aí lá no Audax, né? Antes mesmo, teve uma época que ele foi técnico do Paraná Clube. Então, assim, ele já tinha esse mesmo estilo. Quando ele passou pelo Audax, acho que ele ficou muito conhecido. Sim. Todo mundo já passou a respeitá-lo com esse estilo próprio dele de futebol. Só que ele nunca ganhou um título expressivo num clube grande. Então, acredito que tem essa pressão tanto para o Diniz quanto para o São Paulo. As duas coisas combinadas que a gente tem que ver como é que vai funcionar. Ele é um técnico que ele é muito mais elogiado pelo método do que pelo resultado, né? Ele Mas não tem... E o próprio método dele é complicado, porque eu vejo que assim, é um futebol que pode dar certo a muito longo prazo. Não é assim, você pega um time como São Paulo, que estava ali com o Cuca, já não estava dando resultado, Cuca pede para sair,
Aí o Diniz assume um time no fim da temporada para tentar aquilo que ele sempre pediu, né, de material humano, tem bons jogadores para isso, mas é algo que ele precisa imprimir, sabe, com muito tempo de trabalho. Com certeza. Eu vou interromper o Edu, porque eu sei que ele tá ansioso para falar, que ele já tentou 3 vezes, porque eu sei o que você vai falar. O quê? Os números do Diniz, de A vitórias. nossa sintonia é Eu uma coisa... sei, cara. Na verdade, eu assim, ó, conheço você, cara. Pra você que está aí em casa, não pode ver o podcast porque não dá pra assistir, o Razan me cutucou aqui, ó, falou, Edu, rapidinho, fala dos dados. E aí o porque Leandroca já a Gabi fez... levantou, eu falei, Sim, corta, Eduardo Corta. Rodrigues. Aí o Leandroca, muito inteligente, a sintonia nossa Não, aqui, cara. pá. É eu tô coisa aqui linda. pra controlar o ego de Contra vocês. números não dá pra brigar, só com o número de posse de bola que dá pra brigar, porque, né? Mas Então os vai números... lá, Edu, que os números são bem legais. Presta atenção que é bem bacana o número. No Campeonato Brasileiro, apenas em Campeonatos Brasileiros, o Fernando Diniz fez 12 jogos pelo Atlético Paranaense, venceu apenas 2 jogos, empatou 3 e perdeu 7. No Flu, ele teve 15 jogos, apenas 3 vitórias, 9 derrotas e 3 empates. O São Paulino, sabe quantas vitórias o Diniz já tem pelo São Paulo? Quantas? 5 vitórias, o mesmo Poxa, número. você tava perguntando pra mim. De novo, quantas vitórias tem Diniz no São Paulo? Leandro Canônico. 5. Muito bom. Ou seja, a soma de Fluminense e Atlético Paranaense é o mesmo número de vitórias que o Diniz já conseguiu nessa curta passagem pelo São Paulo. Então, somando o Atlético Paranaense e Fluminense, foram quantos jogos? 15 mais 12, 27. 27. No São Paulo, 9. Ou seja, 1/3 dos jogos ele já conseguiu igualar o número de vitórias, é isso? Que isso, Isso corrobora o que a gente sempre debate Exatamente. aqui, de que o Diniz tem agora o melhor elenco. Material humano que ele É. sempre pediu. Então agora é com ele, né? Agora é com ele. Pois é, mas enfim, falando justamente dessa questão do Atlético Paranaense, inclusive por seu adversário, né, que ele vai encontrar, acredito que o Diniz vai encontrar muita gente que ele ainda conversa, eu sei que ele sempre conversa com o Bruno Guimarães, sempre conversa com vários jogadores do Atlético, jogadores que o respeitam muito, o próprio Paulo André, que estava jogando quando o Diniz estava lá, falou que reaprendeu a jogar futebol com o Fernando Diniz. Teve prazer de novo, né, de Teve jogar? prazer de novo de jogar, foi a última temporada do Paulo André, né? Agora na O metade Paulo do André, ano no, ele Paulo se André no aposentou. Bem Amigos, Gabi, não sei se você lembra disso. Ele chegou a dar uma declaração que foi mais ou menos assim. Eu peguei tudo que eu tinha aprendido até então de futebol e joguei fora. Uma Exatamente. declaração fortíssima. Exatamente. O grande ponto da virada do Fernando Diniz no Atlético foi justamente quando os resultados não vinham, eram muitos empates, e aí o time começou a perder, foi para a zona de rebaixamento, e aí vários jogadores começaram a ser questionados nas próprias posições. Lembro muito bem do caso do lateral direito, o Jonathan, Fluminense e tal. Chegou uma hora que ele falou, eu não sei com quem eu tô disputando posição. E é algo que, no São Paulo, pelo menos pelo que eu vejo, no trabalho dele, ele não inventou. Não fez, assim, grandes mudanças, como ele tentou fazer em outros clubes. No próprio Fluminense, deslocando jogadores que às vezes não eram da posição de origem e tal. Então, talvez, por ter jogadores, essa qualidade técnica no São Paulo, o trabalho dele a longo prazo tem um resultado. Mas, é claro, minha opinião é que ele precisa provar tudo isso que falamos dele. Com certeza. Só aproveitando aqui já esse gancho para falar da agenda do São Paulo. São Paulo enfrenta na próxima quinta-feira, às 19h30, no Morumbi, o Fluminense. E também no Morumbi, domingo, às 16 horas, o Atlético Paranaense. Então fez 2 jogos fora de casa, Palmeiras e Chapecoense. Agora 2 jogos em casa, Fluminense e Atlético. O que esperar desses jogos, Edu, Razan e Gabi? Só complementando o gancho que a Gabi citou do material humano, tanto tem material humano bom que o Fernando Diniz, analisando o elenco do São Paulo, antes de começar a pensar em reforços para 2020, ele quis fazer essa avaliação e, na visão dele, o elenco do São Paulo é bom e não precisa de muita coisa para 2020, não. Não esperem, portanto, grandes quantidades de contratações do São Paulo para 2020. Primeiro, pela questão financeira, que o clube está com um déficit de 76,5 milhões de reais. Sem contar com o Morato. Sem contar a venda do Morato para o Benfica, que foi mais ou menos 20 e poucos milhões, né? Então, tem o lado financeiro e tem realmente um elenco de qualidade com várias opções. Eu não imagino o São Paulo contratando como contratou no nível desse ano, tanto de nível de jogador, que tem Dani Alves, Hernanes, Pato, Pablo, jogadores renomados, quanto em quantidade. Mas também não pode perder, né, Razan? Tem que fazer um esforço para manter o que tem de bom, né? Mas vai precisar vender alguém. Isso já é
líquido e certo que o São Paulo precisa vender, porque a meta orçamentária era de 121 milhões em vendas, bateu 71, sem contar a venda do Morato que o Edu citou agora, mas, enfim, uma diferença de 50 que vai cair um pouco para 30, mas vai precisar vender alguém ou cair alguma receita de algum outro lugar que o São Paulo não projetava para poder fechar essa conta no azul. A opção que fez de não vender o Antony acarretou... Não, é óbvio que não é só uma troca A por B. Vários fatores influenciam para um clube chegar num resultado de déficit. Tem patrocínio, tem sócio-torcedor, tem bilheteria, vários. Mas eu cito o caso do Antony pontual porque era uma venda. Se tivesse sido feito, o São Paulo estava no azul. Não foi feito, o São Paulo está no vermelho. Muito bom, tá aí o balanço financeiro do São Paulo com o nosso Marcelo líquido e certo Razan. Vamos aproveitar Tem mais aqui. razão do que emoção. Vamos aproveitar Nossa, aqui que essa é nova. tem duas pessoas nessa mesa aqui que no fim de semana, uma delas trabalhou no jogo, estava lá, e a outra assistiu, porque já me confidenciou que assistiu o jogo. Eduardo Rodrigues assistiu o jogo do feminino. Edu, calma, você fica gesticulando. Você é geminiano? Você é de gêmeos? Você é Cara, eu sou gêmeo? ansioso, velho. Cara, ele é de... Somos. Quem vive com ansiedade sabe. Futebol feminino, Gabi. O São Paulo perdeu a primeira final do Paulistão. Perdeu, mas vou falar, achei que esperava menos do time naquele momento, porque o São Paulo ficou um mês sem jogar. O Corinthians estava jogando a final do Brasileiro contra a Ferroviária, aquele Corinthians que está agora 44 jogos invictos e contando 41 vitórias, então são muitas vitórias. E perdeu um título nesse meio do caminho aí, né? Perdeu o Brasileirão, no empatando. Brasileirão, empatou com a Ferroviária, perdeu nos pênaltis. Mas enquanto o Corinthians estava aí, final do Brasileirão, jogando Libertadores, o São Paulo só estava treinando. Aí jogou a Copa Paulista, perdeu pro Palmeiras na final. Então tinha aquela expectativa, puxa, como é que o São Paulo vai entrar nesse jogo? E principalmente no segundo tempo, eu acho que o São Paulo teve muitas chances ali de pelo menos empatar o jogo. A Cristiane faz uma diferença absurda e ela estar nesse projeto do São Paulo é algo que valoriza muito o projeto do São Paulo. São Paulo subiu para a primeira divisão do futebol feminino, então ano que vem a gente vai ver o São Paulo jogando. E o São Paulo sentiu muita ausência dela, né? Porque ela ficou machucada, ela se machucou na Copa do Mundo. Ela e voltou machucou agora. na Copa e não tinha voltado, né? Voltou na Copa Paulista ali, mas foram os primeiros jogos. E a Cristiane, nossa, deu um chutaço de bicicleta no finalzinho do jogo, teve ali várias chances. É uma pessoa que comprou esse projeto do São Paulo, tá feliz de jogar aqui. E é algo que eu acho que vai ser muito legal. Só que vai ser muito difícil reverter esse resultado. É dia 16 de novembro o jogo? Isso, a finalíssima, né? Jogo 16 de novembro na Arena Corinthians. Corinthians venceu esse por 1-0. Vale lembrar que teve uma reclamação de um pênalti. É isso que eu ia pro perguntar. São Foi um Paulo. pênalti, não foi bola na mão, né? Assim, o pessoal de São Paulo reclamou bastante. Pro pessoal que tava na transmissão, foi pênalti. É o que eu posso dizer, assim. Como repórter, não posso falar que foi ou não foi, né? Mas a Tamires do Corinthians falou: bateu no meu braço, mas estava colado. E, Se enfim, tivesse foi VAR, aquela- dariam, né? Se Sim. tivesse VAR, certamente daria um pênalti ali. E o São Paulo teria empatado. O que você achou do jogo, Edu? Eu achei que, assim, é louvável o São Paulo conseguir bater de frente com o Corinthians, que já tá tão consolidado no futebol feminino, já tem um projeto há muito tempo. O São Paulo tá recomeçando agora, tem jogadores muito, muito boas, a Yaya, que é convocada direto para a seleção, a própria Cristiane, só que o São Paulo eu vejo ainda que elas ainda não conseguem ter um entrosamento muito forte. As jogadas, às vezes, escolhidas são erradas. Então o São Paulo poderia sim chegar ao empate, achei até que mereceu o empate, seria mais justo, mas eu acho que as jogadas ainda são erradas. E o Corinthians, por sua vez, é muito entrosamento. Ali elas jogam há muito tempo juntas, tanto em seleção, no próprio Corinthians, e aí é um time muito diferente. Eu acho que vai ser muito difícil o São Paulo conseguir esse título, porque na Arena Corinthians, até a gente estava conversando, teve no GE Corinthians, aí o pessoal vai ter um só pro futebol feminino, e falaram pra gente que a expectativa é de quase 30 mil pessoas na Arena Corinthians. Então vai ser um jogão e eu acho que ali perto da torcida o Corinthians não vai deixar esse título escapar. E tem um debate que foi legal, inclusive, na sexta-feira, teve uma entrevista coletiva com a Cristiane e com a Pardal, a zagueira do Corinthians. Aquele clima, né, de paz, assim, para promover o clássico. E a Cristiane reclamou bastante da questão da torcida única. Por quê? A torcida única no futebol feminino, enfim, isso é óbvio que a gente pode estender a discussão, que é péssima minha opinião, ela é péssima em qualquer
Ela é péssima para Qualquer jogo, em qualquer A clássico. gente falhou como sociedade de não conseguir Exato. conviver, né? E O ela que torna falou... o clássico especial é justamente ter as duas torcidas. Exatamente. E ela falou que pro futebol feminino isso ainda é muito pior, porque lá no Morumbi, no sábado, tinham. Eles distribuíram 17 mil ingressos, eram gratuitos. Só que foram 8, 9 mil pessoas pro jogo. Então, assim, se você tivesse a torcida rival ali, talvez tivesse mais gente. Se na Arena Corinthians a torcida do São Paulo pudesse estar lá, poxa, talvez seria alguma coisa, né, diferente. E mesmo, enfim, todo esse momento, esse apelo do futebol feminino, que a gente tá, né, num momento de muito apelo do futebol feminino, pra galera ir pro estádio, né? Sim. Então, acho que é sempre legal pontuar. Era uma maneira de prestigiar o esporte, né? O jogo delas, não tem... E nesse momento poderia até ser um diferencial do futebol feminino poder voltar a ser o clássico como a gente se acostumou a ver a vida inteira com as duas torcidas. É que, infelizmente, né, Razan, o público que vai, ele não tem, ele tem a mentalidade do torcedor que também vai ver o futebol masculino. Essa é a grande questão, porque você tem famílias e tal, mas também tem o pessoal que, né... Mas, enfim, ano que vem tem São Paulo e Corinthians no Brasileirão também, porque o São Paulo agora tá na Série A1. É uma discussão que a gente pode promover aí, porque é importante. Muito bom, Gabi. Obrigado, Edu, também pela parte do futebol feminino. E muito bom que vocês viram o jogo e trouxeram essas informações pra gente. Lembrando, próximo jogo do futebol feminino. Você queria falar mais uma coisa? Pode falar. Não, eu não só vi o jogo, é que tava calor. Eu tava lembrando do calor que eu passei, tomei até uma aguinha aqui. Gente do céu. O pessoal suando mais que tampa de marmita, né, Edu? Nossa senhora, tá louco. Tá diferente esse calor aqui, meu. Tá muito difícil. Então, lembrando só, o São Paulo feminino enfrenta o Corinthians de novo no dia 16 de novembro, na Arena Corinthians, perdeu o primeiro jogo de 1-0. Com transmissão do Sport TV. Com transmissão do Sport TV. Reportagem de quem, já sabe a escala? Ainda não sei, mas olha, tem chances. E o São Paulo, no Campeonato Brasileiro Série A, quinta-feira contra o Fluminense, 19h30 no Morumbi, e domingo contra o Atlético Paranaense, 16 horas no Morumbi. Isso gancho para o nosso próximo debate. Pato na reserva e possibilidade de Pablo retornar ao time. Razan, você que esteve no treino hoje e trabalhou no sábado, fale um pouquinho do Pato na reserva. Ele nem entrou, foi a primeira vez que ele não entrou, né, num jogo, desde que começou na reserva, não entrou. E o Pablo hoje no treino tem coisa boa pro torcedor do São Paulo por aí, né, Razan? O Pato tem 21 jogos pelo São Paulo, 19 como titular e 2 vezes saindo do banco. Pela primeira vez contra a Chapecoense, ele foi relacionado para uma partida, ficou no banco o tempo inteiro, mesmo depois do treinador fazer as 3 substituições, ele não foi acionado. Dá um pouco do sintoma de como é que tá a fase do Pato nesse momento no São Paulo. Vem caindo a ponto de, primeiro contra o Palmeiras, foi substituído pelo Raniel. No segundo tempo, o Raniel acertou uma cabeçada na trave nas pouquíssimas chances do São Paulo no Clássico. E perdeu a vaga definitivamente na vitória do São Paulo por 3-0 contra a Chapecoense. E tem um lance que é emblemático para mim do que o Raniel tem e que o Pato não consegue fazer por característica, não por falta de qualidade. O Raniel sabe fazer a função de pivô. Ele faz o pivô numa das jogadas um dos gols do São Paulo, ele faz o pivô, ajeita, o Daniel Alves enfia, o Antony sai totalmente livre e toca para o Vitor Bueno fazer aquele gol geladíssimo, porque tem que ter muita frieza para fazer o que ele fez ali na frente do goleiro, tirar o zagueiro, o goleiro e tocar para o gol vazio. Então, o Raniel deu essa característica que o time não tinha com o Pato e que pode voltar a ter com o Pablo. O Pablo, finalmente, para o torcedor são paulino que tanto perguntava para a gente quando ele ia voltar, está se recuperando de um estiramento na coxa direita sofrida contra o Bahia no começo de outubro, dia 9, se eu não estou enganado. Perdeu 5 jogos, se eu também não estou enganado de cabeça. E o Diniz esperava ele à disposição ou contra o Fluminense, nesta quinta-feira, ou contra o Atlético Paranaense, domingo. Um dos 2 jogos ele já vai estar à disposição. Fato é, Pablo já voltou a treinar com o grupo num trabalho normal. Primeira vez que isso ocorreu, ele participou do jogo treino nessa segunda-feira no CT, fez 2 gols, colocou bola na trave, se movimentou completamente normal. Fez mais que o Pato nos últimos jogos. E o Pato no jogo treino jogou na dele, na ponta esquerda, que é a posição que ele prefere jogar. O Pablo como referência, o Igor Vinícius foi ponta direita nesse trabalho só de reservas contra o time sub-19. E uma coisa legal também, o Elinho, que vem perdendo espaço, a gente até fez uma reportagem no Globoesporte.com sobre ele. Ele chegou a ser titular na Libertadores no jogo contra o Talheres, que era o mais importante da temporada, e o São Paulo foi eliminado. O Elinho, hoje em dia, está sendo emprestado para o Sub-20. Ele nem relacionado e não foi usado nenhuma vez pelo Fernando Diniz. O Elinho foi emprestado para enfrentar o Corinthians no Sub-20,
e chegou a participar hoje desse jogo treino, reforçando o time da base. Ele e o Toró jogaram pelo time da base e o Elinho fez gol no jogo treino, teve uma movimentação legal, foi uma participação ativa. O São Paulo está empenhado, Leandroca, Edu e Gabi, em recuperar o futebol desse garoto, porque ele surgiu com muito brilho naquele golaço contra o Flamengo em 2018, se esperava muito. Muita gente dentro e fora do São Paulo acha que ele tem mais recurso e é mais jogador do que o Antony, que é um cara que está super firmado no time profissional, mas ele é um pouco, a avaliação é de que ele às vezes se desconecta um pouco da realidade, então precisa trazer ele de volta para amadurecer e aí sim tentar resgatar o futebol desse garoto, porque eu acho que é cedo para já descartar. Nessa idade, ele tem 19 anos, o cara ainda pode se recuperar e daqui a pouco retoma a carreira de uma outra maneira. Eu acho que a comissão técnica do São Paulo é inteligente nesse sentido. E o Diniz tem conversado muito e com o ele. jogador tem que aceitar. Né? O Brenner, que está no Fluminense hoje, ele não aceitou muito bem. O Brenner ele não fez o sub-20, me corrijam se eu estiver errado. Ele não fez o sub-20. Ele pulou uma etapa porque ele era um super artilheiro na base. Ele era comparado ao Gabriel Jesus. Exatamente. Na base. Despontou. E assim, treino, o Brenner era leão de treino. Fazia e aí, gol demais. Quando se não me engano, o Aguirre, né, ainda, puxa ele pro... Profissional. Não, puxou ele pro profissional, mas depois... Ele subiu com o Rogério Ceni. Aí o Brenner vai muito mal, não consegue, e o Aguirre joga ele de volta pro sub-20 pra ele ganhar. E ele não quer ir, ele não aceita. E isso minou ele no São Paulo. E o Antony teve essa super evolução justamente pela postura oposta. O Antony chegou a jogar no profissional no ano passado, em 2018. O São Paulo, a comissão do Jardine talvez seja o principal mérito dele. Acha que ele precisa de rodagem, ele joga a copinha, é o principal destaque do São Paulo, faz gol na final, arrebenta com a competição. E aí vem pro profissional muito mais maduro. Enquanto o Antony estava disputando copinha, o Elinho estava no torneio da Flórida enfrentando o Ajax e o Eintracht Frankfurt. Você estava lá, sim. Você viu de perto o Elinho titular nesses 2 primeiros jogos, titular na Libertadores e aí só começa a cair. Ele nem jogou com o Fernando Diniz, teve 8 jogos com o Cuca, mas bem assim esporádicos e a maioria deles entrando e saindo do banco. Foi só caindo até chegar nesse momento de agora que ele está sendo emprestado para o Sub-20. E como o São Paulo tem estrutura, o São Paulo tem que fazer isso mesmo. O jogador subiu, não está indo bem, volta, pega um pouco mais de... E não é nenhum demérito, até para o garoto ganhar ritmo de jogo, porque senão ele só fica treinando. Gabi, pode falar. Isso é um mérito também do Fernando Diniz. Em todos os clubes que ele passou, ele sempre deixou vários jogadores que são mais novos e que ele conseguiu evoluir esse trabalho. Um exemplo próximo aqui é o Caio Henrique do Fluminense, é um jogador que adora o Fernando Diniz, assim. O Fernando Diniz saiu, até conversei com o Caio Henrique, ele falou, poxa, eu vou sentir muita falta dele, porque ele cria essa proximidade com os garotos mais jovens. Eu lembro sempre de um treino uma vez, lá no Atlético Paranaense, que o Renan Lodge, agora tá no Atlético de Madrid, jogador, ele errou várias coisas num jogo e tal, e rolou uma pressão forte no Renan. A gente chegou no treino, o Renan tava chorando, e o Diniz ficou o treino inteiro conversando com ele. A gente tinha pouco tempo de janela de imprensa no Atlético Paranaense, mas dava pra ver. E ele ficou conversando, até a hora que o Renan abraçou ele, beleza, vou treinar. Então, assim, o Diniz, ele tem essa questão mais psicológica, De principalmente... formação, ele é psicólogo de formação. Ele é psicólogo né? de formação. Então, isso é um mérito muito grande dele, que o São Paulo pode aproveitar agora com ele. E a Gabi deu até esse gancho, porque o Fernando Diniz tem conversado muito com os caras, particularmente. Hoje mesmo, no treino, hoje é segunda-feira, para você, dependendo do que dia que tá ouvindo, ele falou, assim, vários minutos com o Hernanes antes e depois do jogo treino, com o Pablo, com o Valse, volta e meia, com o Pato do dia, ele ficou um tempão conversando no banco. Ele gosta de fazer esse trabalho de conversa particular. Sugestão pro Hernanes. Para de fazer momento profético. Deixa pra fazer quando voltar a jogar. Né? Fica ali, cara, o clima não tá bom pra ele, cara. Ele tá precisando mostrar futebol. Era isso que eu ia falar. Só pra uma coisa... Espera um pouquinho, eu vi que você tá ansioso pra falar. Mas agora eu não fui, cara. Não. Vocês me zoam. Eu entrei no meio, ele queria falar. Não, mas ele não aguentou, ia... ele falou só uma coisinha. Não, e eu ia falar agora, ia propor aqui uma função aqui, propor uma postura nossa. Vamos ficar 1 minuto sem interromper. Edu, você tem 1 minuto pra falar livremente. Valendo. Complementando uma coisa que o Razan falou que eu achei interessante, o Gabriel Sara disputou as quartas de final contra o Corinthians. Esses dias o São Paulo foi eliminado e o Gabriel Sara foi perguntado na saída do gramado, acho que foi a Lívia Laranjeira que estava lá, se eu não me engano, e ela pergunta como é que você vê essa vinda pra base de novo, e ele fala, é muito bom pra mim porque eu ganho rodagem. Se eu fico no time de cima, eu não vou ter chance. Então eu venho pra cá, ganho rodagem, pra mim tá ótimo. Então achei muito interessante essa postura dele, porque ele já foi acionado contra o Inter, ele entrou no jogo,
já estreou pelos profissionais, voltou para a base, tá legal, vamos trabalhar aos pouquinhos. Então acho que o jogador precisa ter essa mentalidade. E uma outra coisa, já que o tempo que vocês falaram... Mas era só uma coisinha. Mas eu sempre eu vou falar duas coisinhas agora. Eu tô calado esperando dar um minuto. O Razan tava falando do Pato. O Pablo voltando e o Vitor Bueno, do jeito que tá jogando, o Pato corre grande risco de ser banco no São Paulo. Não vejo espaço, não sei vocês, não vejo espaço pro Pra Pato. mim, hoje, o Pato, assim, a justiça determina que ele tem que ser banco do São Paulo. Neste momento, ali pela esquerda, o Vitor Bueno tá muito bem, tem se firmado entre os titulares. E na referência ele não tem essa característica. É justamente o lance que eu citei para exemplificar. Ele não faz esse pivô, ele não é esse jogador centroavante que vai segurar 2 zagueiros para fazer uma tabela. Ele gosta de jogar de frente, não de costas. O Pablo, embora não seja também esse cara, mas sabe fazer essa função. E o Raniel tanto sabe como fez contra a Chapecoense. Então, para ele disputar com o Vitor Bueno, hoje o Vitor Bueno tá à frente do dele. Pato. Eu acharia um choque bem grande, assim, por tudo que o Pato chegou, toda a pompa que chegou, a torcida gosta muito dele, deixar um cara desse no banco é uma missão boa pro Diniz. Ah, mas tem que deixar, não tem jeito, não tá rendendo. O Diniz, na coletiva, depois da derrota pro Palmeiras, dá uma cutucada no Pato. Perguntam pra ele se o Pato tem que jogar tá muito isolado na frente, se ele não tem que mudar de função, e o Diniz fala assim, ninguém falou pra ele que ele tem que ficar parado lá. Aí? Ele pode, resumindo, né, não sei se foi com essas palavras, assim, não me recordo exatamente certinho o que ele falou, mas foi nesse sentido, ninguém falou que ele tem que ficar parado lá na frente, ele pode circular, e o jogador tem que ter essa vontade de não tô rendendo aqui, eu vou buscar o jogo, entendeu? Efeitos especiais, Que olha é aí, ó. isso? Então eu vou até repetir. É a corneta? É, Maravilhosa jovem. essa Eu vou até corneta, hein? repetir. O Pato não merece mais ser titular nesse ano no São Paulo. Neste ano, calma. A não ser que mude a postura nos treinamentos e mude a postura quando ele tiver a oportunidade. Hashtag cornetou. Repete a do Hernanes também pra ter o efeitinho. A Gabi tá querendo causar aqui. Hernanes, fim do momento profético. Só ano que vem agora. Agora é jogar bola. E eu fui criticado nas redes esses dias aí. Foi criticado. Você é um cara que levanta polêmicas. Mas não é, gente. Eu peço até desculpa se eu crio muita polêmica. É porque, assim, essa função de apresentar aqui o podcast, ela é meio... Você tem que coordenar egos aqui. É difícil. O Razan quer dar uma informação, o Edu outra. Eles não deixam os convidados falarem. A gente tem que ficar... Então, às vezes, a gente joga uma polêmica pra ter o debate. Ele levanta a polêmica e ainda ataca a gente. A Gabi também pode entrar naquele seleto grupo de quem fala bastante, né? Não, eu tô bem quietinha aqui. Eduardo, eu vou cortar o Wi-Fi pra você não ficar no celular e prestar atenção no podcast. Vamos lá, então. Então, assim, só resumindo aqui, pro próximo jogo, Razan, Edu, quem volta, quem tá suspenso, dá um panorama do São Paulo pra próxima partida contra o Fluminense. Igor Gomes está fora, levou o 3º cartão amarelo. Lisiero é dúvida, perdeu o jogo contra a Chape, contra o Palmeiras por conta de um desgaste muscular que foi detectado, não treinou no campo nesta segunda-feira, Pra surpresa de ninguém, né? continua fazendo fortalecimento no É refis. impressionante. E o Daniel Alves, o São Paulo ainda não trata como dúvida. Ele foi substituído no intervalo contra a Chapecoense com dores na região do quadril. Ele fez o mesmo trabalho que os titulares, fez um regenerativo nessa segunda. Não dá pra gente cravar se ele vai continuar jogando normalmente ou se ele vai se desfocar. O São Paulo, nesse momento, não trata ele nem sequer como dúvida. A ver nos próximos dias se ele vai poder jogar esse jogo contra o Fluminense ou não. Muito bom. O pessoal tá perguntando bastante aqui nas redes sociais, o Edu colocou pra galera perguntar, e tá perguntando bastante de DM, assim, se o DM vai ser um dos temas de reuniões de conselho, se isso tá circulando nos bastidores. O que vocês têm sobre isso? Tem reunião do Conselho Deliberativo do São Paulo nesta segunda-feira no Morumbi. Não sei se exatamente... Normalmente eles colocam na pauta assuntos de futebol. E aí alguém da diretoria fala, ou o presidente, e eles debatem coisas que estão no momento ali, a bola que está quicando, eles debatem. Não sei se tem algo... Acho que na pauta não deve ter, mas algum conselheiro pode fazer questionamento. O que eu acho que certamente vai ser debatido é esse relatório financeiro que a gente comentou durante o programa, porque isso foi um relatório enviado para os conselheiros. Eles tiveram acesso à demonstração financeira do São Paulo entre janeiro e agosto, que aponta esse déficit de 76 milhões e meio de reais. Então, acho que isso sim deve ser assunto na reunião do Conselho Deliberativo do São Paulo nessa segunda. Sobre DM especificamente, não tem, que eu saiba pelo menos, algo na pauta, mas acho que é um assunto que pode surgir porque
realmente, nesse ano, só se fala nisso. É que é aquela coisa que a gente falou, né? O DM ele engloba muitas coisas, envolve a nutrição, a fisiologia, o próprio departamento médico ali, os médicos. Então, é um assunto que eu acho que o São Paulo vai aguardar esse ano acabar para começar a debater, porque o ano já foi um fiasco nesse sentido. A gente tem dados aí que... Tá sendo leve ainda, né? É um pouco leve, mas são assustadores, assim, os problemas médicos que o São Paulo teve. Então, creio eu, não é informação, é um machismo meu, que vai ter conversa, sim, para talvez mudar alguns rumos ali do departamento médico para 2020, porque é necessário. E agora, Gabi, um momento que todo mundo espera, um momento redenção, um momento superação, histórias de superação dentro do São Paulo. Solta aí, DJ, as sonoras de Antony e de Jusilei. Vamos ouvir, depois a gente debate. Torcida é assim, eu já fui torcedor e eu também na arquibancada. Cobrava muito, xingava também, eu entendo o lado deles. Mas o primeiro a me cobrar sou eu, pode ter certeza disso. Que quando eu não venho fazendo uma boa atuação, eu me cobro muito para cada vez eu ir melhor. E hoje pude fazer uma boa partida, ainda mais com esse gol que eu tanto precisava. Muito feliz, acho que não só pelo meu gol, mas pelo desempenho e pela qualidade da nossa equipe. Eu sei de uma coisa, eu fui afastado injustamente pelo fato de eu não ser um cara baladeiro, de eu não ser um cara que chega atrasado. Geralmente você faz uma cagada no clube e você é afastado. Mas esse aqui não foi o meu caso, mas eu, daqui para frente agora, página virada, eu estou muito feliz pela recepção dos jogadores que tive, pela recepção da diretoria e de todos, né? Desde da portaria ao presidente, eu estou muito feliz. Tá aí o Antony, tá aí o Jusilei, duas frases, cada uma ao seu jeito, fortes, né? Mostrando aí uma superação, cada um ao seu jeito. O Antony, que fez um dos gols contra a Chapecoense, chorou. Era um garoto que a gente critica bastante aqui no podcast pelas decisões erradas que toma dentro de campo, por algumas decisões precipitadas, mas tem sido importante, tem tido cabeça forte, cabeça firme para superar essas críticas e deu passe para gol recentemente. Deu assistência no próprio jogo. Deu assistência no jogo, fez gol. Eu acho que pro Antony, o que mais pesa, e aí falando meio que fator humano mesmo, é o fato de ele ser tão importante na seleção olímpica e ser tão... enfim, todo mundo gosta muito dele na seleção olímpica, o Jardine gosta muito dele, ele rende bem na seleção olímpica, e aí ele chega no São Paulo e todo mundo se pergunta onde está o Antony da seleção olímpica. Então, eu acho que, principalmente nessa temporada, em que ele teve mais atuações com a seleção do Jardine, ele ia para lá e vivia um clima e voltava para o São Paulo e estava meio que nesse sentido, assim. Eu acho que isso pesou muito para ele nessa temporada. Tem a questão dele ser pai. Isso daí foi uma questão que pesou muito também para ele. Ele já falou até isso, que ele não esperava ser pai agora, não foi nada planejado, e isso mexeu com a cabeça dele. 19 anos, você ser pai, muda totalmente sua vida. E isso, dentro ali do São Paulo, pessoas já falaram também que mexeu um pouquinho com ele. Mas o Lorenzo, né? Lorenzo vai nascer, ele homenageou, sempre faz o L com o dedo, coloca a bola embaixo da barriga. Tá para nascer, ele parece feliz agora. Quem sabe o Lorenzo aí pode ser a luz, porque o Bruno Alves tem o Henry, fofíssimo Henry, que quando entra no Morumbi, o São Paulo nunca esse perdeu. Garoto não pode nunca mais deixar de ir no Maravilhoso. Morumbi. O Henry entrou junto com o Bruno Alves, uma gracinha, o filho do Bruno Alves. E o São Paulo não perde. Quem sabe o Lorenzo agora traz gols para o Antony. Bruno Alves, que mais uma vez foi muito bem no jogo. Bruno Alves, que também fez gol homenageando a nova filha Helena, colocou a bola embaixo da barriga nos gols do São Paulo. Tá uma beleza, né? Helena, que é um nome que eu escuto, eu tenho inclusive um São Paulino, amigaço meu, que tem uma filha chamada Helena, Carlo Beluso e Karina Beluso. Um grande abraço para vocês. Apesar do sobrenome italianão, assim, e de ex-presidente do Palmeiras, os dois são paulinaços, a Heleninha também. E eu sempre lembro, Helena, eu lembro do Manuel Carlos. Porque o Manuel Carlos sempre colocava uma Helena em suas novelas. Desculpa, não tem nada a ver, mas é isso aí. Mas, ó, Tá aí um momento cultural, aqui, momento cultural, Leandro Canoni. Parabéns. Tava sentindo falta Você gosta disso. de novela, Léo? Eu gosto. Depois de Avenida Brasil, eu abandonei um pouquinho, mas Somos dois tô retomando agora. também. Jusilei, declarações fortes, mas eu acho que, assim, ele tem uma certa dose de razão no que ele disse, porque ele estava sem jogar desde abril, na final do Paulistão contra o Corinthians. E aí, decisões técnicas dos treinadores, o Cuca, que pegou o time nesse período, não usou ok. Opção do treinador. Chega junho, final de junho, o São Paulo libera, afasta Nenê, Bruno Pérez e o Jusilei. Todo mundo sabia que o caso do Jusilei era o mais difícil, porque ele tem contrato até dezembro de 2021.
e tem 31 anos. Não é um contrato baixo, de valores pequenos. Lembrando, o São Paulo contratou ele da China. O Então, salário é alto. salário alto. Então, não era uma negociação simples. O São Paulo tentou negociar, tentou buscar mercados até periféricos, não conseguiu nenhuma proposta que tanto o jogador quanto o São Paulo gostassem, até porque o Jusilei não ia abrir mão do contrato que ele tem, tá garantido, e tá certo ele nesse ponto de vista. Bruno Pérez foi pro Sport, Nenê foi pro Fluminense e o Jusilei ficou afastado 3 meses, não conseguiu nenhum clube e agora volta, depois de chegar até recolher os pertences dele do CT. Então ele fala que foi afastado injustamente, manteve a forma com o personal no Rio de Janeiro, e aí volta com esse carinho do Fernando Diniz, do cara que consegue agregar. Eu achei surpreendente o retorno dele. Eu achei surpreendente ele já ser como titular agora. Não, surpreendente o retorno dele aos treinamentos. Eu achei surpreendente, achei que não ia ter jeito. E o Diniz disse que ele tem se destacado em todas as sessões de treinamento e não fez mais do que a obrigação de colocar o Jusilei como titular, porque ele estava mostrando nos treinos que merecia. O que me surpreendeu foi a entrada dele como titular tão rápido. Foi rápido. Muito rápido. Ele se cuidou muito bem, voltou fino. Você pode pegar fotos, tem umas fotos comparando quando ele estava jogando ali na Libertadores e hoje. Ele melhorou. E ele foi reintegrado no começo do mês, em outubro. Exatamente. E já conseguiu retomar e ajudou o time contra a Chapecoense. A saída de bola dele tem um bom passe. Muito melhor. Ele até brincou na entrevista dessa segunda-feira, falando que ele até chora para virar uma bola, que é uma característica dele. O São Paulo, quando tem o ponto, o Wellington nem eu lembro disso, ou algum outro ponto que o São Paulo tinha, ele pegava a bola de um lado, ele gosta de inverter essa bola pro ponto entrar nas costas do lateral. Ele gosta muito dessa jogada. E ele ajuda na saída de bola. Ele tem mais qualidade de passe do que o Luan, que joga ali na mesma posição. Foi até no lugar dele que ele enfrentou a Chape. E o Luan, se o Jusilei continuar em alta, vai ser muito difícil o Luan voltar por conta dessa saída de bola, que o Fernando Diniz gosta muito e o Jusilei tem mais qualidade. E mais um caso em que a Gabi tá certa aqui no nosso podcast, porque ela já tinha alertado que o Fernando Diniz recupera jogadores, tem esse papo. Né? Não, às vezes o cara só precisa disso. Só precisa de carinho, o ser humano precisa de carinho. O ser humano precisa de carinho, né? Às vezes o jogador também só precisa que alguém olhe também o fator humano e tal. E isso não dá pra negar que Fernando Diniz é especialista. E não deve ser fácil, cara, você cuidar de sei lá, o elenco tem 30 e poucos jogadores. 30 e poucos jogadores, é difícil, cara. A gente num podcast aqui só com o Eduardo, a gente já tem um trabalho pra caramba. Nossa, imagina. Pra controlar, mas imagina um elenco de 30 pessoas, muito difícil. Ele quer 3 microfones só pra ele? Exatamente. Eu desisto, eu não falo mais. Deixou a Gabriela sem o fone de ouvido hoje, ela tá... Lamentável. Fotos no Instagram. Eu ofereci esse fone, vocês estão, é muita calúnia aqui, eu vou desistir desse podcast. Razan, Edu, Gabi, queria agradecer vocês pela presença, o debate foi muito bacana. Lembrando que na semana que vem a gente vai falar na segunda-feira um pouquinho dos jogos contra o Fluminense e o Atlético e também sobre as polêmicas, os debates da semana. O Edu e o Razan vão estar atentos ao que rolar nessa reunião do Conselho hoje. Provavelmente vai ter muita coisa por aí depois desse relatório, né, do déficit. Tem muita coisa para discutir. Tem muita coisa para debater também sobre reforços para o ano que vem. A gente vai estar atento a tudo isso. Gabi, obrigado pela tua presença aqui, por essas informações sobre o futebol feminino e também por dar todos os pitacos aqui e também trazer, né, o seu conhecimento de causa sobre o trabalho do Fernando Diniz, que você acompanhou tão de perto lá no Sul. Imagina, obrigada a vocês pelo convite e tamo junto. Edu, eu vou deixar você para o final. Razan, suas considerações finais, o que esperar do São Paulo aí contra Fluminense e Atlético Paranaense? Lembrando que o São Paulo é 4º colocado do Campeonato Brasileiro, tá com certa folga ali, né? Mas está garantido na 4ª colocação por enquanto. O Grêmio está chegando firme ali também para brigar com o São Paulo por essa 4ª posição, igual foi ano passado, né? A mesma disputa do ano passado. Razan. São Paulo 6 pontos atrás do Santos, que é o 3º colocado. Para pontuar, o São Paulo voltou a diminuir o valor dos ingressos em relação ao último jogo no Morumbi. Era 40-20, agora voltou a ser 30-15, o mais barato, o setor mais barato de arquibancada. Batemos forte, batemos duro quando o São Paulo aumentou. Então agora é de elogiar, muito bom, o torcedor mais perto, tem um São Paulo mais forte com certeza. E para fechar minha participação, eu vou tocar de lado aqui pro meu lateral direito, levantando a bola para ele chutar pro gol, de que parece que teve um assédio aí durante a semana nas Exatamente, ruas de São Paulo, Edu, mas... só você para contar isso, por favor, te reconheceram? Cara, para você ver o sucesso desse nosso podcast, graças ao nosso apresentador Leandro Canônico, que é um mito, já que aqui Rogério Ceni, mito, Leandro Canônico, mito do... Que baba-ovo. Mas falando sério, estávamos lá
ali na região de Pinheiros. Acabou o trabalho, Tava no né? bar, né? Tava no Sexta-feira, bar, acabou fala o a verdade. expediente, estava lá com o Alexandre Losetti, do Sexta Estrela. Grande Alexandre Losetti. Estávamos lá tomando uma cervejinha. Beleza. Estou sentado, um rapaz bate no meu ombro e fala: "Você é o Eduardo do podcast GE São Paulo?" Alguém acreditou nessa história? Tem imagens, tem fotos. E eu quero mandar aqui um abraço ao Augusto Pereira, que inclusive é o nome do meu avô. Augusto Pereira. Não tô brincando, é verdade. Augusto Pereira é o nome do meu avô. ninguém O tá Totti falando nada. me olhou com a cara ali, tipo, ó lá, tá querendo fazer a marra. Mas queria mandar um abraço, todos nós aqui do GE São Paulo, a gente fica muito feliz que a audiência é qualificada, muita gente nos ouve, a gente tá muito feliz com tudo que tá acontecendo aqui nesse podcast. Razan aqui, ó, maravilhoso, um homem da informação, todos os nossos convidados. Então, mandar esse abraço aí, não só pro Augusto, mas para todos os nossos ouvintes do Brasil. É um cascateiro, né, cara? Nossa É senhora. um cascateiro. Só respondendo o Alisson aqui, que eu fiquei de responder, o Alisson mandou semana passada, assim, só uma pergunta, aliás. Me pergunto isso desde que escutei o primeiro. Por que, para quem está ouvindo de madrugada, boa sorte? Primeiro, Essa é a pergunta do ano. primeiro Alisson, porque ninguém, quando você trabalha, e a gente aqui trabalha às vezes de madrugada, ninguém fala para você boa madrugada. Né? Ninguém fala boa madrugada, ou fala bom dia ou fala boa noite. O que é muito triste, né? Depois da meia-noite tem gente que já fala bom dia. Exatamente. E se você tá escutando de madrugada, realmente, cara, ou você tá trabalhando, ou você tá com insônia, entendeu? Então, assim, é uma boa sorte, sabe? É boa sorte, é o resumo do dia, boa sorte. Na verdade, não tem muita explicação. Saiu assim. Ele tentou explicar, mas não... Eu achei maravilhoso quando eu ouvi a primeira vez. Então tá. Então, assim terminamos. Com esse elogio, terminamos. Lembrando que para escutar o podcast GE São Paulo, número 19, você pode ir na plataforma globesport.com/podcast e em todas as plataformas do Google, da Apple, do Pocket Cast e também do Spotify. Eu sou Leandro Canônico, editor do globesport.com. Fico por aqui sob o comando e edição e produção de Henrique Totti. E, como sempre, um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.